Esta manhã nós teremos a alegria de escutar o Frei Igor, que escreveu para nós, para esta semana, um artigo sobre a vida fraterna. Frei Igor é frade capuchinho da nossa província, faz o primeiro ano de teologia em Belém do Pará, é filho de Conceição do Araguaia, no Pará, e escreveu um belíssimo artigo sobre a vida fraterna. Dentre as coisas que Frei Igor apresenta no seu artigo, sintético e muito claro, é que a vida fraterna, nossa capuchinha, se funda nas primeiras comunidades apostólicas, nas primeiras comunidades cristãs, e que a vida fraterna faz parte da essência do nosso carisma. É o DNA da vida capuchinha. Uma segunda coisa muito importante que ouviremos também dele é que o diálogo, a vida fraterna, se constrói a partir de um diálogo humilde, não apenas de um diálogo, mas de um diálogo humilde. Se a vida fraterna é a essência do nosso carisma e ela vai se construindo ao longo do tempo através de um diálogo humilde, e a humildade é uma característica franciscana, então somente assim é possível viver de fato em fraternidade. Mas agora eu passo a palavra ao Frei Igor, que irá apresentar a todos nós os frutos do seu estudo e da sua reflexão. Paz e bem, irmãos. Eu me chamo Frei Igor, sou frade capuchinho da província Nossa Senhora do Carmo, Maranhão, Pará e Amapá. Sou estudante de teologia aqui em Belém do Pará. E o meu artigo que apresentarei nesta semana franciscana é sobre a nossa vida em fraternidade, de forma especial, algumas características elencadas no capítulo das Constituições sobre a vida fraterna. Considerando que a vida fraterna é parte essencial da forma vitae instituída por São Francisco de Assis e deixada para seus frades, as Constituições de nossa ordem apresentam um artigo então intitulado como O Compromisso com a Vida Fraterna. A partir deste artigo, pode-se identificar algumas características da vida fraterna levada pelos frades capuchinhos e que aqui propomos explanar. As características são a acolhida gratuita, a humildade, o diálogo e a igualdade entre os irmãos. A vida fraterna em comum é parte constituinte da vida religiosa na Igreja e está presente desde os inícios da vida religiosa com os primeiros monges. Mas para São Francisco, a vida fraterna passa de coadjuvante para atriz principal em sua ordem. No entanto, não é dito que todos os que estão na ordem já sejam preparados para levar esta vida em sua plenitude. Deste modo, os homens que formam a fraternidade, ou seja, nós frades, os irmãos, precisamos nós sair do nosso egoísmo e aprender a ser irmãos. É o que o texto da Constituição 89, parágrafo 3, vai dizer, que nós devemos aprender a ser irmãos. Este é um esforço empreendido por nós que abraçamos o carisma de São Francisco. Então aqui entramos no primeiro ponto desta reflexão que eu quero trazer, que é a acolhida gratuita. São Francisco chamou a sua fraternidade de frades menores, irmãos menores. Com isso, se deduz que ser irmão é o modo de ser próprio do franciscano. Se eu quero ser franciscano, eu devo ser irmão. Para Francisco, os irmãos dados por Deus são tão importantes que se tornam para ele o conhecimento e o discernimento da vontade divina. Como ele mesmo escreve em seu testamento. E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. Portanto, não se entra na ordem sendo plenamente irmão, pois o candidato que pretende assumir a vida religiosa franciscana deve percorrer um longo caminho de formação para configurar-se a Cristo, a exemplo do Poverello de Assis. Seguir a vida religiosa exige uma verdadeira expropriação de si, morrer para as coisas do mundo, para uma antiga vida levada no século. Uma expressão das Constituições reconhece a necessidade desse caminho a ser percorrido ao afirmar que é preciso aprender a ser irmãos. Aqui entramos na primeira grande virtude, a primeira característica da vida fraterna que deve ser desenvolvida
em todos nós, os frades, que é a virtude da acolhida. Na Constituição ainda, o capítulo 89, parágrafo 1º, diz assim: como irmãos dados uns aos outros pelo Senhor e dotados de dons diversos, acolhamo-nos mutuamente com coração agradecido, visando que a vida fraterna é base do carisma dos frades menores. Então faz-se necessário que os irmãos tenham uma verdadeira e mútua acolhida. A acolhida ela tem uma dupla face. A primeira é a abertura ao novo. O jovem que pede para fazer parte da família religiosa deve acolher aquilo que se lhe será oferecido. Deixar a casa dos pais, ou deixar um bom emprego, uma boa faculdade, ou ainda não deixar nada, para seguir a vocação, é um lançar-se no escuro, mas tendo sempre confiança no Senhor, que não nos deixará tropeçar. E caso aconteça, Ele estará ao nosso lado para nos apoiar a retomar o caminho. Esta primeira acolhida é a de quem abraça algo novo, mas com confiança. A segunda face da acolhida é a dos irmãos que recebem. Se existe o esforço para reconhecer que o irmão que chega é um dom, então é necessário abraçá-lo com a sua história. Não se deve acolher apenas assim o irmão que está chegando à ordem, o vocacionado que está nos conhecendo, mas igualmente devem ser acolhidos os que já estão nela, os que passam por nossas casas e principalmente os que fazem parte da família Stabilis Fraternitatis. Sem a acolhida do irmão como um dom, se poderá viver como uma comunidade de observância regular ou até mesmo como uma casa de solteiros, mas nunca existirá uma convivência de irmãos que se propõem a viver a vida evangélica. Todavia, não é com a profissão dos votos perpétuos que o frade está plenamente pronto para a vida fraterna. Tendo consciência que o caminho da vida religiosa é um caminho de conversão, um tender à perfeição, esse esforço deve durar por toda a vida. Deve-se ter uma abertura da parte do frade para se deixar continuar a formar. Ou seja, desenvolver aquilo que foi semeado na formação inicial. Uma das principais características dos discípulos de Cristo e, consequentemente, também do frade menor capuchinho, é o amor mútuo, como escreve São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 10. O amor fraterno seja afetuoso, estimando os outros mais que a si mesmo. Sabendo que esta é uma realidade desafiadora para a nossa natureza ferida pelo pecado, São Paulo insiste ainda, mais uma vez, em Romanos 13, 8, não tenhais dívidas com ninguém a não ser a do amor mútuo, pois quem ama o próximo cumpriu a lei. E na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, carregai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É preciso contar com a graça de Deus para perseverar neste caminho. Por isso, é imprescindível que antes de dirigir o amor ao irmão, este amor seja dirigido ao próprio Deus. Assim sendo, o frade é chamado a exercitar-se incessantemente no amor de Deus e na caridade fraterna. O 7º Conselho Plenário da Ordem, que trata da vida fraterna em minoridade, fala sobre a acolhida e afirma: como fraternidade de frades menores, deveríamos acentuar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E ainda continua: os nossos empenhos deveriam ser caracterizados por uma sincera aceitação dos outros, independentemente de suas características individuais ou da sua história pessoal. Diante disso, caríssimo irmão, é preciso ter claro que a vida fraterna não se faz por decreto. Não basta que o provincial nomeie a fraternidade e a vida fraterna está estabelecida, não. É necessário que haja esse exercício, esta busca constante da relação, do estreitamento dos laços fraternos que unem os confrades. Então, constituída de homens com sua própria individualidade, deve ser um ambiente de encontro onde os irmãos cresçam individualmente e em grupo. O segundo ponto que apresento neste artigo sobre a vida fraterna trata sobre a humildade e o diálogo.
Ser humilde é assemelhar-se ao próprio Deus, que em sua kenosis se humilhou até a morte de cruz. A humanidade, ferida pelo pecado e afastada de Deus, faz o caminho contrário e se afasta de sua vocação. Essa realidade não é muito diferente dentro dos claustros e pode ser observada nas relações fraternas. Para São Francisco, a santa humildade confunde a soberba, no texto da saudação às virtudes. Essa elevada virtude divina é condício sine qua non para progredir na construção da fraternidade, tendo em vista que é preciso aprender a ser irmãos, conforme citamos a Constituição 89.3, e que a fraternidade é uma realidade dinâmica, sempre a vir a ser e em perene construção. O frade é convidado não somente a ter uma atitude de humildade, mas ser humilde e confiar ao irmão as suas necessidades. Colocar-se no último lugar reflete aquela característica própria da vida religiosa que busca ir de encontro aos contravalores do mundo, de forma especial o consumismo e o hedonismo. Ou seja, a humildade deve permear toda a vida da fraternidade, desde o modo de rezar, de trabalhar, de tratar com as pessoas. A referida atitude pressupõe também o diálogo, qualidade cada vez mais escassa, como uma contradição do mundo contemporâneo, é uma realidade cada vez mais escassa em tempos de comunicação virtual. Francisco, preocupado que os irmãos resguardassem a estima e o amor fraterno, escreveu em sua regra: e com confiança um manifeste ao outro a sua necessidade. Regra Bulada, capítulo 6. Essa abertura possibilita, então, a construção de uma relação equilibrada, madura, ao ter que confrontar-se com a fraqueza do outro. É triste e fria a vida de uma fraternidade que não tem diálogo. A falta deste pode se dar por vários motivos: divergência de pensamentos, discussões, inveja, isolamento. Isso pode ser tolerado nos primeiros anos da caminhada na vida religiosa, onde o irmão está se estabelecendo, se libertando do homem velho e gerando interiormente o homem novo, segundo Cristo. Todavia, em religiosos maduros que já têm alguns anos de profissão, é uma atitude que demonstra falta de abertura em relação e à ação de Deus, e infantilidade de personalidade, constituindo assim uma imaturidade espiritual, emocional e psíquica. Quando se cresce no conhecimento do outro, no conhecimento do irmão, o diálogo não necessita tanto nem de palavras. Basta um olhar, um movimento, uma respiração e já é possível saber o que o outro sente, o que o outro pensa sobre determinado assunto. Essas atitudes de delicadeza devem ser resguardadas onde se ousa chamar o outro de irmão, reconhecendo sua dignidade e importância como dom recebido. O terceiro ponto a ser tratado é sobre a igualdade entre os irmãos. Somos todos irmãos. São Francisco, diferente dos outros fundadores das ordens monásticas, por exemplo, não se preocupava tanto em criar hierarquias em sua fraternidade. Em sua regra, ele insiste para que os superiores sejam aqueles que servem os frades, de forma especial nos assuntos de vida espiritual. Um superior deve-se ter sempre em mente que esse é um serviço prestado. Um superior deve ter sempre em mente que esse serviço é um serviço prestado aos irmãos, é um ministério, é uma doação feita. Frei Poliani, no seu comentário à Constituição, vai dizer: a autoridade para o cristão e para o franciscano não é um exercício de poder ou superioridade, mas um serviço de obediência ao irmão confiado. Compreensão, compaixão e diálogo devem ser, portanto, qualidades fundamentais daquele que exerce o ofício de superior de uma comunidade fraterna.
Quão difícil e dura se torna a vida de uma fraternidade onde o guardião, que tem o papel de guardar, zelar pelos frades confiados a si, se torna um tirano e um ditador. Numa fraternidade, o guardião é o irmão mais velho, experimentado nas coisas da vida religiosa, na espiritualidade. É aquele que conduz com harmonia seus irmãos, sabendo que não são seus soldados que devem estar em posição de sentido ao som de gritos e berros. Por mais que em algumas situações esteja em seu direito decidir sozinho sobre algumas coisas, alguns assuntos da vida fraterna, não deve fazê-lo com autoritarismo, mas tendo sempre afabilidade e caridade ao comunicar tais decisões. Nas constituições da nossa ordem, conserva-se a vontade do fundador. Capítulo 90 das Constituições, parágrafo 90 das Constituições vai dizer: em razão da mesma vocação, os frades são todos iguais. Por isso, de acordo com a regra e o testamento e o primitivo costume dos capuchinhos, chamem-nos todos indistintamente de irmãos. O chamar-se mutuamente de irmãos, por si só, manifesta que o importante não são os cargos exercidos, mas a vida fraterna. A precedência na fraternidade depende somente dos ofícios que são exercidos atualmente. Outro diferencial é o acesso a todos os ofícios por parte de todos os irmãos, excetuando apenas aqueles que requerem as ordens sacras. O exercício de ser irmão passa pelas pequenas coisas do dia a dia. Uma fraternidade que vive com paixão e zelo suas relações fraternas é uma fraternidade onde se percebe quase que fisicamente a ternura de Deus. O respeito pelo outro, o cuidado com o irmão idoso ou enfermo deve refletir o que cada um vive interiormente. A relação com o irmão revela a relação que se tem com Deus. Na primeira epístola de São João, ele vai afirmar: se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o próprio irmão, mente. Pois, se não ama o irmão seu a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Portanto, é passível de dúvida a espiritualidade de alguém que, sendo consagrado a Deus, trata com arrogância e indiferença o irmão dado pelo próprio Deus. Citando aqui o Frei Silvio, na sua carta Deus Humilitas Est, ele vai dizer que não é raro encontrar religiosos que se apresentam como semideuses, pretendendo saber todas as coisas e colocando a sua vontade como único critério nas decisões que se devem tomar. É triste verificar que para algumas dessas pessoas, tal comportamento se tornou uma virtude e contam seus próprios feitos como vantagens. Outro meio essencial para o diálogo e o exercício desta fraternidade e igualdade dos irmãos, sem dúvidas, é o capítulo local, que é um espaço para que todos os irmãos possam manifestar seus anseios, seus questionamentos, suas opiniões e, enfim, sobre o seu caminhar pessoal e fraterno. Sendo assim, um instrumento de dialogar sobre os diversos aspectos da vida fraterna, na busca conjunta da vontade de Deus, como afirma nossas Constituições, número 141. Por fim, e não menos importante, a oração comunitária é instrumento fundamental de unidade e de fraternidade entre os frades. As Constituições impelem os frades à oração fraterna. Oramos verdadeiramente como irmãos quando nos reunimos em nome de Cristo, em mútua caridade, de modo que o Senhor esteja realmente no meio de nós. Constituição número 46. A oração fortalece os vínculos fraternos e espirituais entre os que dela tomam parte movidos pelo Espírito Santo. Para concluir esta apresentação, retomo aquela frase com a qual iniciei o texto dizendo: é necessário aprender a ser irmãos. Esta frase resume o caminho de conversão diário que deve trilhar os que optaram pelo carisma franciscano. Não se deve criar utopias de uma realidade que talvez nunca venha a existir. Enquanto se peregrina inalacrimar um vale, a concupiscência induzirá a natureza ao pecado e, assim sendo, erros, fraquezas, misérias e outras dificuldades
se manifestarão nas relações humanas e fraternas. Mas o remédio está dado. A graça de Deus deve ser o fármaco que cura e reergue a natureza ferida que caiu. Agradeço pela oportunidade de estar apresentando esta pequena reflexão, este pequeno artigo, e fiquem com Deus, paz e bem.